Nosso estudo na Palavra do Senhor, no Catecismo Maior. Nós vamos continuar, na realidade, concluir a segunda sessão, segunda parte do Catecismo, tratando sobre o juízo, o dia do julgamento, a pergunta 90, que conclui então este assunto, tratando a respeito do que acontecerá no dia do julgamento final, como Cristo julgará os homens e os anjos, e o que acontecerá na realidade com ambos. E a pergunta 90 trata sobre como será o julgamento dos crentes, o que ocorrerá no julgamento dos crentes, visto que também seremos julgados por Cristo, não para receber a sentença de condenação, mas para ouvir dele a sua palavra, a sua declaração de absolução final, por conta da sua própria obra e dos benefícios que estão nos aguardando, e também de alguma forma a palavra exortativa do Senhor para nós. Então nós vamos só recapitulando a pergunta 89, onde nós vimos o que acontecerá com os ímpios, que estes, no primeiro momento do julgamento, já serão colocados à parte, a própria colocação, a própria organização, a própria logística do tribunal, a maneira como serão dispostos, colocados os homens, já indica uma discriminação, uma distinção entre os homens, em que a Bíblia diz que uns estarão à esquerda, outros à direita, e isso já indica de alguma forma uma discriminação, uma diferença entre eles, Diz que à esquerda estarão os ímpios, os destinados à condenação, os que ouvirão a sentença de condenação do Senhor, e à direita o seu povo, os eleitos, escolhidos, os filhos de Deus, os salvos por Jesus Cristo. E os ímpios serão aguçados em sua consciência, pelo que está no seu coração, pelo que será instigado pela palavra do Senhor. O próprio Jesus disse que as suas palavras os julgaria, de que o Evangelho, diz o apóstolo Paulo, de que o Evangelho o qual ele pregava iria julgar os homens no último dia, serão julgados conforme o meu Evangelho, diz o apóstolo Paulo, em Romanos, mostrando que haverá uma confrontação do Evangelho ao homem, e isso aguçará sua consciência, em que ele já estará diante do Senhor, em sua consciência ferida de culpa, e conscientes de sua culpa, ouvirão a sentença de Cristo, que os banirá, que os afastará, que os excluirá totalmente de comunhão com os crentes, com os anjos eleitos e com o próprio Deus, em termos de comunhão, de amor, de paz, de pleno gozo. Serão expulsos da presença do Senhor, das bênçãos do Senhor, do gozo do Senhor, e irão para o inferno sofrer eternamente. Então, de maneira resumida, isso é o que ocorrerá com os ímpios no dia do juízo. Agora a pergunta 90 diz assim, os irmãos podem acompanhar aí no boletim que foi transcrito, para que os irmãos acompanhem a pergunta-resposta e os textos. A pergunta diz assim, pergunta 90: que sucederá aos justos no dia do juízo? Resposta: no dia do juízo, os justos, sendo arrebatados para encontrar a Cristo nas nuvens, serão postas à sua destra, e ali abertamente reconhecidos e justificados, se unirão com ele para julgar os réprobos, anjos e homens, e serão recebidos no céu, onde serão plenamente e para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheios de gozo inefáveis, feitos perfeitamente santos e felizes, no corpo e na alma, na companhia de inumeráveis santos e anjos, mas especialmente na imediata visão e fruição de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo,
e do Espírito Santo, por toda a eternidade. É esta a perfeita e plena comunhão, de que os membros da igreja invisível gozarão com Cristo em glória, na ressurreição e no dia do juízo. Então vamos analisar aí cada parte desta declaração formulada pelos teólogos de Westminster, ao analisar o que as Escrituras nos dizem de como se dará, o que acontecerá. Nós não temos muitas informações, nós não temos muitos detalhes, de como ocorrerá o julgamento, mas de um modo geral nós temos informações importantes e interessantes, começando pelo fato de que o julgamento ocorrerá imediatamente após a ressurreição. Nós já vimos isso. Ocorrerá a ressurreição dos crentes primeiramente, e logo depois a ressurreição dos ímpios. E aí, na ressurreição dos crentes, eles já ressuscitam com seus corpos glorificados em glória e majestade. Os crentes vivos serão imediatamente transformados, e de acordo com a interpretação que os teólogos de Westminster faz, eles entendem que o arrebatamento se dá imediatamente à ressurreição e à transformação dos vivos, em que os crentes todos imediatamente são arrebatados e unidos a Cristo que está nas nuvens. A ideia é que Jesus vem e fica entre as nuvens, fica nas nuvens e dá a ordem, que é isso que Paulo fala em Tessalonicenses, Ele dá a ordem para a ressurreição, ele dá a voz de comando para a ressurreição. Então ele já está postos. Então ele dá a ordem, assim que a ressurreição acontece, a transformação dos crentes e a ressurreição dos crentes, imediatamente ele os toma para separá-los dos ímpios, A ideia aí de arrebatar é simplesmente tomá-los, separá-los, levá-los, fazer com que eles flutuem e voem, sumam ou imediatamente sejam tomados e estejam com o Senhor, para que desçam junto com Cristo e os anjos, para que os crentes desçam já do lado direito de Cristo, também ladeado de seus anjos. O texto que é usado porque na realidade nós só temos um texto nas Escrituras, nós só temos uma passagem bíblica que fala, não é estabelecer doutrina em um texto, mas ter apenas um texto explícito e claro tratando deste assunto, nós construindo o raciocínio por toda a Escritura, mas só existe um texto que fala explicitamente, que fala claramente do arrebatamento dos crentes, Um outro texto que é usado, mas não pode ser usado como texto de arrebatamento, é Mateus 24. Um será tomado, o outro será deixado. Estarão os dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão duas lavando, uma será tomada e a outra será deixada. O primeiro termo ali não tem nada a ver com arrebatamento em si, mas a ideia ali é de que um é levado e o outro é deixado, no sentido de que haverá juízo, uma visitação de juízo, e este juízo está relacionado à invasão dos romanos. Está falando que, de fato, a ideia de que, porque houve várias investidas dos romanos, eles não entraram uma só vez, houve várias investidas dos romanos a Jerusalém, e aí está falando da captura deles, de como eles vão ser capturados, e como isso vai produzir uma tortura, um sofrimento gradativo sobre eles, a ponto de Cristo dizer que quando isso ocorrer, quem estiver no campo não volte, não vá para a sua casa. A ideia de que não vai dar tempo, que é melhor você fugir, ai das grávidas naquele dia. A confusão que se faz nesse texto, que aí os dispensacionalistas confundem e misturam esse texto com o texto de arrebatamento, é porque no texto Cristo fala que tem a ver com a sua vinda, a vinda do Senhor, e como se dará a vinda do Senhor. E aí o entendimento de que quando Cristo fala de sua vinda,
nem sempre ele está falando do seu retorno corpóreo e físico para o dia do juízo, mas tudo indica que Jesus também usava esta linguagem de sua visitação, de sua vinda, como Deus fazia no Antigo Testamento, quando ele falava sobre o juízo que ele estava trazendo para uma nação, significava a visitação do Senhor em juízo. Daí o termo o dia do Senhor não significa necessariamente uma presença física, corpórea dele, mas uma visitação dele em juízo, né? O dia do Senhor. Aí você tem as profecias no Antigo Testamento de como Deus visitava, de como Deus prometia uma visitação de juízo, e na maioria das vezes essa visitação se dava por meio de uma nação que iria destruir no juízo, como Deus visitou Israel com nações ímpias, trazendo juízo sobre eles. Então tudo indica que em Mateus 24 Jesus Cristo esteja falando de como ele, por meio dos romanos, visitaria em juízo aqueles que o rejeitou e o matou. Havia uma profecia de destruição de Jerusalém e do templo de Jerusalém, como de fato ocorreu naquele texto. Está aí uma palavra-chave no texto de Mateus 24, que estas coisas acontecerão antes que passe aquela geração. Estas coisas ocorrerão antes que passe esta geração. Então essa palavra é muito importante em Mateus 24. Ela indica que Jesus Cristo está falando de coisas que aconteceriam naqueles dias, tá? Quando ele chega no 25, ele já começa a usar uma linguagem escatológica mais futurista, menos imediatista. Sim, Júnior. Quando foi escrito Mateus 24, isso já tinha acontecido? Não. Quando o evangelista escreveu, quando foi escrito o evangelho, né? Provavelmente não. O evangelho de Mateus é um dos primeiros. Marcos, Mateus são os primeiros aí. Com certeza não, porque é escrito ali na primeira década, praticamente ali. A destruição de Jerusalém ocorre no ano 70. Então, quando a destruição de Jerusalém ocorre, finalmente, quase toda a escritura do Novo Testamento já está praticamente, com exceção aí das cartas de João, que está na ilha de Patmos, né? Lucas tinha presenciado? Lucas, provavelmente, do registro não, do registro de sua, não, Lucas não, em Atos não, ainda não, né? Provavelmente a única testemunha viva aí seja João, né? Bem provável. João morre provavelmente no ano 90, 80, 90, por aí. É o mais distante, né? De alguma forma. Mas o Apocalipse a gente entende que ele está aí entre 60 e 70. Outros acham que é mais depois, porque é muito impreciso, né? Essas datas é impreciso. Mas quando Mateus registrou o Evangelho, ainda não tinham ocorrido esses eventos profetizados por Cristo. Ainda não. É o que os liberais vão dizer, né? Que na realidade estas coisas são registradas depois que elas acontecem, né? Eles não creem na profecia, não creem no sobrenatural, né? Então eles dizem que na realidade o escritor só quer dar um tom profético, só quer dar um tom espiritualizado ao registro, né? O liberal vai dizer que o registro é meramente histórico e de testemunho ocular, né? Eles tiram todo o aspecto sobrenatural, futurista, revelacional da palavra. Inclusive eles inventam que Isaías não foi registrado pelo próprio Isaías, mas por um outro autor que colocou palavras, que invocou Isaías, colocou palavras na boca de Isaías, dizendo que Isaías profetizava sobre Ciro, né? Quase 1000 anos antes de sua existência. Aí dizem, como é que pode? Eles pode, que é profecia.
né? Que é Deus revelando. Então o problema dos liberais é que eles não acreditam em Deus. Eles não acreditam no poder revelacional de Deus, que Deus não intervém na humanidade, né? Que Deus não faz essa intervenção sobrenatural. Sim. Pastor, desculpa se eu já tinha abordado isso nas outras aulas, mas eu estou com dificuldade dessa interpretação sobre o texto de 24, que é a primeira vez que eu ouço isso. Que esse texto não se refere assim, ao arrebatamento. A linha que eu adoto escatológica, né? Você tem 3 linhas principais. A minha a pós-milenista, que adota nesse texto o preterismo tanto parcial como total, ou seja, dentro da visão que eu defendo, existem 2 linhas de interpretação para esse texto. Existem uns que dizem que ele vai até, que uma parte de Mateus 24 é para aqueles dias de Jerusalém, outra parte é futura, né? É para a volta de Cristo, e outros é preterista total, ou seja, passado, né? Que isso ocorreu totalmente, que Mateus 24 totalmente aconteceu apenas para Jerusalém, com exceção de Mateus 25, que tem algumas questões escatológicas futuristas. Então, na minha linha de interpretação, você tem a dispensacionalista, a preterista, a pré-milenar e a milenista também acredita que uma parte, que é a mais comum da igreja presbiteriana, que os presbiterianos, que é a milenista, vai dizer que parte de Mateus 24 é para Jerusalém, outra parte é para o futuro. E aí alguns acham que esse texto aí que eu citei, um será tomado, outro será deixado, está relacionado à volta de Cristo, certo? Primeiro que é complicado porque não tem, além da expressão o dia do Senhor e a vinda do Senhor será assim, não tem outro elemento que esteja relacionado à volta de Cristo a não ser essa expressão. Porque se você olhar Mateus 24 todinho, se você olhar o texto de Mateus 24 todinho, não tem nada a ver com que os outros textos falam sobre a volta de Cristo. Não há arrebatamento secreto, não há arrebatamento particular, não tem uma parte indo, outra parte ficando, que aí é onde os dispensacionalistas já pegam para dizer que um será tomado, outro será deixado, significa aí ele já olha a interpretação, aí já diz que é crente forte e crente fraco, que é crente fiel e crente fraco, né? Que é essa interpretação, que é o único texto para dizer que existe um arrebatamento secreto e um arrebatamento parcial é esse texto de Mateus 24. Mas olha só, o senhor citou o texto do verso 34, né? Que você se funda que esse texto ele se refere exclusivamente ao período lá dos hebreus, por causa desse texto que diz que não passar essa geração sem que isso aconteça. Mas quando eu vejo aqui, a minha dificuldade é o seguinte, que ele relata primeiro do 29 ao 31, ele está falando a vida de Jesus. Sim. Ele fala que os anjos vão vir com o trombeta, vai reunir o povo, e isso é sobre a volta no dia do juízo final. Em Mateus 24? Em Mateus 24. Qual é o texto? É 30 e... Logo em seguida a tribulação, o sol escurecerá, a luz dará sua claridade. Aí 30, então aparecerá o sinal do céu, filho do homem. Então os povos da terra se lamentarão, certo. Verão o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Aqui é o dia do juízo. Ponto, né? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. Mas vamos. Porque a linguagem, né, ela dá a ideia de ser a mesma coisa em relação a trazer de volta. Mas aí, se você olhar bem, está falando exatamente juntar os judeus, de como o Senhor vai atrair estes indivíduos, como os judeus vão ser atraídos para Jerusalém, como eles vão ver exatamente, que é interessante que eles estão realmente sendo reunidos para ver o juízo de Deus sobre Jerusalém. Assim, é porque eu não quero entrar agora nesse aspecto escatológico. Eu só quero dizer que na interpretação, que inclusive o histórico de Westminster não usa esse texto de Mateus 24 para isso, exatamente por essa dificuldade, porque o texto não fala sobre arrebatamento, que esse aqui é o ponto que eu quero trazer. Usar esse texto de um será tomado, outro será deixado para arrebatamento
não tem base para dizer isso, que isso é arrebatamento, certo? Um é tomado, o outro é deixado. Por quê? Porque o texto claro de arrebatamento, que o texto aí não é nem arrebatamento, a ideia é de captura, é ser tomado, é de tomar, de pegar um e deixar, tá dois, pegar um e deixar outro. Perseguição, né? É linguagem de perseguição, de captura, tá? O único texto que fala do arrebatamento, que aí não está nem relacionando a crente especificamente. Quando ele fala dos crentes, é só um texto. Só tem um texto que tem a palavra arrebatados, tá? Que é o texto de 1 Tessalonicenses, né? 4 versos, leia do 14 ao 17. Do mesmo capítulo. É de 1 Tessalonicenses 4, porque porque eu não queria entrar muito na questão do Mateus 24, porque quando a gente for tratar escatologia especificamente, a gente pode, né? Mas eu entendo porque esse texto é comumente usado para falar sobre arrebatamento, por isso que eu citei ele, sabe? Mas eu não vejo como corroborando com o que Paulo diz aqui. Eu não vejo. Esse texto é claro de arrebatamento, inclusive só tem um texto que os teólogos me colocam, que é esse, que é o texto base, né? Até porque eu não sei Mateus, mas os evangelhos foram escritos, os demais, no período de 50 a 70. Então foi antes realmente. Bem antes. Bem antes do evento. E foi realmente compreendendo a geração. 50 a 70. Na interpretação da corrente que eu defendo, que é bom, vocês vão ver outro presbiteriano, outro pastor, outro presbiteriano dizendo, não, isso aí é sobre arrebatamento. A corrente que eu entendo que é mais coerente com o texto, que é pós-milenista e preterista nesse texto de Mateus 24. Preterismo é passado, né? É do pretérito. No amilenismo tem a linha de Mateus 24, que é preterismo parcial, ou seja, parte de Mateus 24 é para Jerusalém, não tem como fugir, porque a linguagem é mesmo clara para Jerusalém. A confusão é nessa parte final aí, como o Gustavo está colocando. A dificuldade é nessa parte do meio para o fim de Mateus 24, que ela dá muito indícios de ser algo mais futurista do que imediato e presente. Porém, ele diz, mas essas coisas vão acontecer nesta geração. Mas não fique perdido não, não perca não, porque o nosso foco não é esse agora. O nosso foco é entender que a primeira coisa, o que vai acontecer com os crentes, arrebatamento, e que esse arrebatamento não há nenhuma informação bíblica que diga que ela é secreta e parcial. Os crentes não vão ser arrebatados em parte, e não vai ser algo secreto, está relacionado à ressurreição e à volta de Cristo para julgar, certo? Assim que ocorrer a ressurreição, imediatamente. Por que eu posso afirmar isso? Porque o único texto claro sobre arrebatamento diz isso, que o arrebatamento vai se dar imediatamente após a ressurreição dos crentes. Ponto. Isso aí eu posso afirmar porque está explícito. Veja, Presbítero Ricardo, leia aí 1 Tessalonicenses 4, de 14 a 17. Quem achou ler? 1 Tessalonicenses 4. Se o senhor estava pedindo para lá, e foi, Presbítero Ricardo? Não, eu ia falar que se a gente fosse colocar, a gente teria que introduzir o texto de Apocalipse 12, que aí ia dar uma arrematadazinha no texto de Mateus 24, sobre a perseguição que ocorre contra os filhos da mulher, que é Israel. É isso. Aí vai longe, é porque na visão do dispensacionalista, o que é que eles fazem? Eles fazem vários cortes, inclusive pega vários textos, né, faz cortes de textos e constrói uma narrativa em relação à volta de Cristo, que acaba sendo um roteiro que você não consegue ver ele na escritura, né? É um roteiro que foi montado de acordo com partes que foram tiradas, como essa, por exemplo, Mateus 24 é colocada dentro do arrebatamento. O texto de Apocalipse é botado dentro da tribulação, né? Da tribulação. Aí inventa 3 anos e meio para a tribulação,
de paz, mais 3 anos e meio, são 7 anos aí de guerra, de perseguição. Aí já coloca a perseguição à mulher no Armagedon, aí vai ter uma guerra. Quer dizer, aí pega Mateus 20 e bota 1000 anos de paz, né? 1000 anos de governo de Cristo. Quer dizer, na realidade é uma mistura de textos, é um mix de textos, tecido, né? Amarrado aí por uma ideia que você não consegue ver esse roteiro. E quando você vê os elementos finais da escatológica, você vê os elementos finais ressurreição, o arrebatamento e o juízo. Pronto, acabou. Até porque É simples. É simples, é só isso que se tem lá. Acabou. Depois que nós essa lição, eu pensei, como é que nós podemos desmontar? Eu sou cristão, certo? Mas não ficaria. Não faz sentido. Não faz sentido pegar esse texto de Mateus 24, um tomado e outro deixado, e aplicar isso para um arrebatamento parcial da igreja. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa assim, a nível irresponsável, porque primeiro não há base de dizer que existe essa divisão na igreja de que Cristo toma um e deixa outro. E ainda diz que é baseado em fidelidade, porque um é forte e outro é fraco, um é fiel e outro é infiel. E aqueles que ficam, alguns serão ainda salvos por causa da perseguição. Isso também não faz sentido. Sim. A minha dificuldade não é a abordagem do arrebatamento parcial. Mas é o texto ser colocado todo preterista. Minhas duas dificuldades são: primeiro, ele fala claramente no verso 30, anjos recolherem. Fala que o Senhor virá em grande poder e glória. Mais à frente, no 34, ele fala: isso ainda acontecerá nessa geração. Esse texto do 34 está se referindo ao poder anterior. Ao poder e glória. Ao que ele falou antes. Depois ele fala, mas aí ele vai ele vai falar dessas coisas que um vai ser tomado, a minha dúvida é o seguinte: ele fala claramente que Jesus vai vir em grande poder e glória. Não ninguém entra na cabeça como é que ele se refere a essa expressão de glória tão claro. Ser algo que ele não está presente. Isso. Fisicamente presente. Outra coisa. Entendi. Quando eu vejo, às vezes, os estudos que eu participei, não são tantos, sobre esse texto, que vai ser tomado, que vai ser deixado, não era sobre arrebatamento parcial, mas sim um era crente e o outro não. Então um foi arrebatado e o outro não. Não que um era crente, mas crente e menos crente, é porque um era salvo e o outro não. dentro da nossa igreja, às vezes tinha o nosso caso, nós também participamos disso, em estudos mais ou menos dispensacionalistas. Tem. Né? Tem. Chegava até o ponto de dizer que depois que ele não se tornasse Israel, não seria mais salvo que ia... Não, a miscelânea é grande, Mas ali, Ah, o texto de Mateus, no meu entendimento hoje, Deus está fazendo, embora eu está fazendo a menção ali, né, da segunda vinda ali, mas a queda de Jerusalém, ele já vai chamar a atenção deles como um prenúncio do juízo. Uma coisa que estava por vir, e não necessariamente, até porque eu entendo que a volta de Jesus Cristo acaba com a ordem mundana. Tudo, acaba com tudo. Pois é, então se acaba com a ordem mundana, não é aquele texto que está se referindo ali. Eu entendo também, mas assim, eu entendo Gustavo porque a linguagem ela é muito assim, é explícita de como se ele está presente, vocês vão ver ele, é ele vindo ali em juízo. Mas aí, Gustavo, sua dificuldade seja talvez porque você não consegue ver também, porque aí você tem que estudar preterismo, é bem interessante, que esta linguagem aí que está sendo usada por Jesus e foi também usada por João em Apocalipse, eles não tomaram de outro lugar a não ser do Antigo Testamento. Quando você lê as profecias do Antigo Testamento, eram exatamente assim. Os termos que Deus usava, dizendo que estava trazendo juízo, rapaz, você dizia assim, ele está lá, não está lá corra nenhuma, e vocês me virão, e eu vou fazer assim, e vocês vão me contemplar, vão ver meu poder, vão ver minha glória. Ele não apareceu lá de jeito nenhum.
a linguagem escatológica, a linguagem de juízo, era assim: vocês vão me ver diante de vocês, me vingando de vocês. E ele não estava lá coisa nenhuma. É a ação dele por trás destes que trariam o juízo. Porque ele está dizendo: sou eu que estou falando para vocês, sabendo que sou eu que estou me vingando de vocês. Exato. Então Jesus está tomando a linguagem que o Pai usou no Antigo Testamento, que o Espírito usou para falar do juízo de Deus, para dizer que eles também iam ver Jesus pisando sobre eles, trazendo juízo com o seu, que aqueles que ele desprezou, eles viriam o poder dele. Ele é rei, sim. Ele vai ordenar que seus anjos venham, ele vai usar os homens, vai usar seu poder, vai usar a natureza. Rapaz, é porque aí eu recomendo você ler Flávio Joséfo, a descrição que Flávio Joséfo faz de como se deu a invasão de Roma a Jerusalém. Você diz Mateus 24, e Joséfo é um judeu, é um historiador judeu, ele não é cristão. Inclusive ele é usado como uma autoridade histórica, corroborando aí os registros, né, dos evangelhos, porque ele é um judeu, né, ele registra como um judeu, não é um cristão. Então, o registro que ele faz de como se deu a invasão de Jerusalém, inclusive tem uma parte do livro de Joséfo que ele diz assim: os romanos lançaram flechas de tal maneira sobre Jerusalém, que elas eram de uma quantidade tão grande, que o sol foi coberto, eles não contemplavam, o dia tornou-se noite. Jesus disse que o sol escurecerá, que as trevas tomarão aquele dia. A descrição de Joséfo é fantástica. Você vai dizer assim: ele pegou as palavras de Cristo e está descrevendo o que aconteceu. Ele descrevendo o que aconteceu naquele dia. Então, assim, o juízo que estava para vir sobre Jerusalém, ele é de uma grandiosidade, que Cristo se deteve a falar sobre isso, porque ali põe fim à era dos israelitas como povo exclusivo de Deus, e o início de uma igreja entre judeus e gentios, da nova aliança, do novo reino agora formado. Põe fim à exclusividade, mas por meio de um juízo, dizendo que eles rejeitaram ao Senhor, de que agora o reino está na mão de judeus e gentios convertidos, crendo em Cristo, que eles desprezaram o rei, desprezaram a Deus, Deus os visitou. Então é um evento muito importante na história da redenção, na história da revelação do plano de Deus para o seu povo, inicialmente exclusivo, mas que não iria ser permanentemente exclusivo. Era especial, mas não exclusivo até o fim, que seria formado, o povo seria judeus e gentios convertidos. Então a destruição de Jerusalém não é um evento pontual insignificante, ele é extremamente importante para a compreensão, é um evento chave para a compreensão do que Cristo está trazendo, do que é o novo, do que é a nova aliança, do que é o reino estendido, do que é o plano de Deus para Israel se cumprindo realmente, o que é o reino, o rei descendente de Davi estabelecendo um trono que vai além das fronteiras de Israel, além das barreiras de Israel para o mundo. Então aquele evento ali, ele é extremamente importante. Então a gente entende que Cristo se dedicou a falar sobre isso em Mateus 24, mostrando a importância que isso teria para o que ele está implantando, o efeito de sua obra. Até porque a perseguição empurrou os cristãos para as claro, fronteiras. Isso. Foi importante para o crescimento. Claro, é o reino expandindo. E o evento é tão importante na obra da redenção, Gustavo, que Jesus profetizou a destruição do templo para não ser reconstruído nunca mais e perder seu valor totalmente. É tão interessante que dentro da providência de Deus o templo é destruído e os muçulmanos, ao invadir, botam a mesquita bem no lugar. Vai mexer. E tem alguns teóricos que viu, e é interessante isso, porque Jesus disse que aquele templo, ele não é só ser destruído, ele ia perder totalmente seu sentido, o valor que ele tinha até então, porque toda a ênfase deveria ser dada a relação corporativa, a relação dos crentes em Cristo.
Cristo é o templo, Ele é o ajuntamento, Ele é a base do ajuntamento, não mais um lugar físico, não mais um lugar santo, mas uma pessoa santa seria a fonte do ajuntamento. Exatamente. Então a destruição ela é importante. A destruição da cidade, a destruição de todos os símbolos, de todas as figuras que apontavam para Jesus, que mostravam quem era Jesus realmente, o que é que Jesus é de fato. Jesus é o templo, é a Jerusalém, é o lugar santo. Jesus é a cidade santa, é o lugar santo, é o lugar do sacrifício, é o lugar da adoração, é o altar. É interessante que quando acontece aquela perseguição em que os judeus são levados à Babilônia, e quando eles retornam, o lugar santo já não tem tanta importância, porque agora existe as sinagogas. Existe uma progressão em destruir esse símbolo para apontar para Cristo na sua presença espiritual. Isso. Inclusive, quando a gente estuda a história do cristianismo, a gente percebe que as sinagogas fazem parte da providência de Deus para o processo transitório do culto judaico para o culto cristão. Porque quando você chega nas sinagogas não pode ter sacrifício. É interessante, não tem altar, não tem sacrifício. A ênfase do culto sinagogal é a leitura da lei, a explicação da leitura da lei, cântico de salmos, orações e pronto. Então a ênfase do culto sinagogal é a leitura da lei e a explicação. É tanto que quando Jesus vai na sinagoga, que ele ia muito nas sinagogas, quando ele ia na sinagoga, ele pegava a lei e lia. Lembra quando ele se apresentou pela primeira vez? Pegou Isaías, leu e explicou. Porque na realidade o culto sinagogal já é um culto transitório, ele já está sendo preparado, o sacrifício já está perdendo a força, perdendo o efeito, perdendo o valor. Até porque ele já havia sido profanado há muito tempo, já estava lá, né? Jesus vai no templo e diz que aquilo já havia se tornado já algo totalmente profano, perdendo seu valor, seu sentido. Então, mas o culto sinagogal já era um culto transitório do judaico para o cristão, porque esses elementos cerimoniais, ritualísticos, de figuras, de símbolos, já estão perdendo força, porque tudo isso vai se concentrar no que Cristo significa e da simplicidade do culto nele. Da sua presença espiritual. Da sua presença espiritual com os elementos. Sim, meu irmão. Sim, viu, Gustavo? Eu só estou querendo mostrar para você que existe essa dificuldade, porque é normal, nós também fomos ensinados assim, e quando a gente olha para o texto de alguma forma, ele tem muitos elementos fortes que deixam a gente com essa impressão mesmo. Essa linguagem aqui, como é que Jesus não está aqui? Como é que ele não está vindo? Como é que não é o juízo? Como é que não é a volta dele? Se ele está dizendo claramente que ele vai ser visto, né, contemplado, seu poder vai ser visto, vocês verão o Filho do Homem nas nuvens, né? Ele até fala isso, vocês vão ver. Mas quando você pega profecias do Antigo Testamento, rapaz, é tão interessante. Deus falava exatamente a mesma coisa. Vocês vão me ver, vocês vão me contemplar, vocês vão me ver nas nuvens, vocês vão ver minha mão, mas só vão me ver. Sim, meu irmão. E atribui aquela expressão dos judeus quando diz assim, que caia sobre nós o sangue desse judeus. Aí eles traz isso. Traz para o texto. Então assim, escatologia ela é difícil. Por que ela é difícil? Porque a escatologia bíblica ela é quase 90% linguagem metafórica, simbólica. Quase nada é literal. É muita linguagem simbólica, figurativa. Então é difícil você entender o que aquele símbolo realmente significa. E uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que, por exemplo, Apocalipse, que é o livro onde a gente se baseia, especialmente em escatologia, né? Ele tem 7 repetições dos mesmos eventos. São 7 pontos de vista da mesma coisa, mas os acontecimentos são um só. Mas a linguagem ela é tão obscura, tão cheia de figuras, de símbolos, né? Histórias contando a mesma coisa. Exatamente, que é tão difícil, mas é um incremento, de alguma forma, é uma ampliação de entendimento, de conhecimento, mas até onde e o que é difícil. E se a gente pegar os evangelhos, 4, mesma coisa. São 4 repetições dos mesmos eventos, alguns acrescentando, alguns fatos, outros não, e historicamente, até para quem estuda para saber se aquilo é verdade, isso é normal, as pessoas apontando pontos de vista diferentes sobre o mesmo fato. Isso.
contradizer, apenas resumindo ou ampliando a abordagem, né? Sim. Rapaz, o menino pedia para lá já tem umas 300 horas ali, vai segurando aí. Sim. Assim como você falou, no Antigo Testamento tinha aquela forma de descrever, né? Cristo eu venho, virei e tal, mas na verdade não veio fisicamente, não veio coração. A interpretação dele, não de parte do texto seja feliz naquele momento, de parte do que não futuro. Mas o que deu a entender é o seguinte, que todo o texto se refere a uma profecia que ia acontecer, que foi naquele momento lá naquela época, né, como você citou, mas que há um princípio eterno que aponta para o fim. Aí é uma outra linha do amilenismo que é um cumprimento, o cumprimento parcial e o total, né? Que a profecia todo Mateus 24 se cumpriu inicialmente, parcialmente na destruição de Jerusalém, mas seu sentido pleno se aplica para a volta de Cristo. Essa é uma das... que a perseguição continua, né? Essa é uma das linhas de interpretação do amilenismo. Também que o texto de Apocalipse está citando o texto do Antigo Testamento. Com certeza, está citando muitas expressões ali. Eu entendo que algumas profecias tenham esta característica de cumprimento parcial e total futuro, mas eu não concordo muito tratando-se de Mateus 24, porque para mim são dois eventos distintos, apesar de ligados, mas são dois eventos distintos, né? Ou seja, um é o juízo específico sobre aquela que era a nação especial de Deus, o povo de Deus, pelo que fizeram especificamente como nação a Jesus, e o fim de uma era de exclusividade de um povo, né? E é pontual, é parcial e local e étnico. O da volta de Cristo, ele é universal, ele é total, envolve homens e anjos. Então eu não vejo que possa se aplicar isso, até porque há uma linguagem em Mateus 24 de especificação ali, de especificismo em relação a Jerusalém, ao povo de Israel, né? Cumprimentos parciais está relacionado a um evento que tem etapas. Há um evento que tem etapas. Então eu entendo que quando se aplica a cumprimento parcial da profecia, ela está relacionada a um evento, uma situação, a uma promessa que ela tem um desdobramento de cumprimento. Mas dois eventos distintos em um mesmo texto, sem estar claro, né, que ele está falando dos dois. Eu não posso dizer que é um cumprimento parcial. Aí não é cumprimento parcial de uma coisa, é cumprimento de uma e de outra. Porque eu não posso falar que o juízo sobre Jerusalém é um cumprimento parcial do juízo sobre a humanidade. Não. Ou sobre os cristãos. Não, são eventos distintos. São coisas distintas. Eu discordo nessa linha de interpretação aí. Acho que tem mais sentido a linha amilenista, que diz que uma parte de Mateus 24 está se referindo à volta de Cristo, outra parte de Mateus 24 está se referindo ao juízo, à vinda de juízo sobre Jerusalém e à vinda de juízo corpórea para o juízo final. Faz mais sentido no texto, faz um pouco mais de sentido, mas eu sou preterista total desse texto aí. Eu acredito que Mateus 24... Todas as duas linhas de pensamento, elas batem de frente com o dispensacionalismo. Não. O dispensacionalismo, esses ainda tem indícios bíblicos, tem elementos bíblicos, tem uma estrutura bíblica. O dispensacionalismo não tem nada de Bíblia, é Hollywood. É roteiro de cineasta de Hollywood. São cortes, às vezes até
desonestos de textos, às vezes desonestos, texto que não tem nada a ver com aquilo, eles pegam e botam lá dentro e faz um roteiro, é um roteiro de Hollywood, não tem nada a ver com, sinceramente, não tem, tá? Então não faz sentido. Pega aqueles elementos de Apocalipse e diz que aquilo é literal, vai haver um bicho com cabeça de mulher, de homem, cabelo de homem, olho não sei o que, bicho não sei o que. Vai haver uma marca literal. A marca é literal, aí é complicado, porque na fronte, na mão, dizendo que você tem um chip, aí por aí vai as invenções. isso quebra totalmente a própria mensagem espiritual do texto, que está mostrando que exatamente que a distinção entre os homens não está relacionada a uma marca física em si, mas está relacionado ao que eles são espiritualmente, sua natureza espiritual, vista, e aí é interessante, como é que a nossa marca se torna física? Com os atos, com as ações. E lá no próprio Apocalipse, que fala do texto de marca, né? Ele vai falar do comportamento das palavras. Como é que eu tenho uma marca de Cristo em mim? Paulo falava disso quanto ao percurso, né? Quando... Isso, boa. O povo de Israel tinha uma marca física, né? Que era a circuncisão. Mas Paulo diz assim: mas a verdadeira circuncisão é a do coração redimido, lavado, identificado com Deus. Ó, ele diz, essa é a verdadeira marca. Essa física aí não diz que você é de Deus. Só diz que você é judeu. Só diz que você é um judeu. Agora que você é de Deus, é o seu caráter, suas ações, sua fé, sua identidade com o Senhor pela fé, pelas ações. Então Paulo deixa isso bem claro. Aí lá em Apocalipse João vai levar essa linguagem e vai dizer assim, que o que distingue os de Deus e os que não são de Deus é a marca do Cordeiro nos eleitos e a marca da besta do anticristo nos preteridos. E que marca é essa? Os filhos da besta se identificam com ele na sua atitude rebelde, promíscua, pecaminosa, rebelde contra o Senhor. Os filhos do Cordeiro se identificam com o seu Senhor na sua fé e obediência. Essa é a marca. E o que acontecerá com estes que são seus, que estão dormindo? Isso. Aí a gente volta para o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 16. Eu só dei uma geral de por que eu trouxe essa questão viu, Gustavo? Porque não é, eu sei que não resolve os seus questionamentos, não dá resposta satisfatória para os seus questionamentos, porque isso depende de uma série de análises, de estudar a escatologia especificamente. Eu sei que não estou sendo leviano dizendo que eu lhe dei resposta satisfatória, não lhe dei, porque não tenho tempo de fazer isso, mas estou mostrando por que eu trouxe a questão você citou aí uma das interpretações que é de que é arrebatamento, de tomar o crente e deixar o ímpio, né? Essa é uma linha e é bem menos usada. A mais usada é dizer que realmente ali são os crentes, o fraco e o forte, né? Existe também essa linha de interpretação aí, é a mais forte e mais usada. Então assim, também existe. Então o que eu quero dizer é, eu não vejo base para trazer esse texto para o arrebatamento, esse específico aí, um tomado, outro deixado. Não vejo base, porque o texto claro vai ser dito aí, você vai ver que ele exclui toda essa possibilidade de ir lá e estar falando sobre isso, porque aí Paulo é muito claro, ele é muito explícito. Sim, aí se torna desnecessário uma interpretação, porque o texto é claro. Quando ele é claro, você não precisa interpretar ele, certo? Só entender o que é que ele está dizendo, não precisa interpretar. Vai, Ricardo. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 13. Leia o 14, do 14 ao 17. Do 14 ao 17. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos
para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Sim. Eu estava com uma dúvida, já lidando com a pergunta 90, de como nós, pecadores, mesmo em sábado em Cristo, temos a autoridade de julgar os que estão perdidos, mesmo sendo nós pecadores. Entendi, é uma boa pergunta e vamos chegar lá, vou explicar, dar uma ideia do que pode ser, né? Sim, aí o ponto, o próprio aí a dificuldade, Diácono Gustavo, quando eu vejo esse texto de Paulo, ele dizendo que ele está falando exatamente, ele está consolando os crentes em relação ao que acontecerá no dia da ressurreição. Ele está falando assim, ele está falando sobre a morte. E se a morte não é o fim para o cristão, em relação ao seu corpo há uma promessa de retorno. Aí ele vai citar os eventos escatológicos. Ele vai dizer assim: saibam que há uma esperança de ressurreição baseada na ressurreição de Cristo para os crentes. Aí ele diz: quando Cristo vier com seus anjos em glória, lembra, ele está citando, é como se fosse Mateus, que tem a mesma linguagem. Ó, quando ele vier com seus anjos em glória, dada a ordem, ele vai ordenar que os mortos ressuscitem. Ele diz assim: nós, os vivos, não precederemos, não vamos receber o corpo glorificado, não vamos receber a consumação da salvação antes dos mortos. Os mortos vão ter primazia. Então Cristo vem, olha a linguagem de Paulo, vem entre as nuvens com seus anjos, com a trombeta, que aí é um sinal de poder da chegada do rei, né? O rei está para realizar algo extraordinário. Com a sua voz ele ordena que os mortos ressuscitem. Aí ele diz: os crentes ressuscitam e têm os seus corpos glorificados. Ele diz: e logo após a ressurreição deles, os vivos, os crentes vivos são transformados e são imediatamente arrebatados para estarem com o Senhor para sempre. A ideia de que o evento é a ressurreição imediatamente. Após a ressurreição, a transformação dos vivos, imediatamente eles são levados. Essa ideia de a palavra arrebatar é tomar abruptamente. Eles são levados para estar com Cristo, para descer junto com Cristo. Quando você vê esse evento claro sendo descrito aí, você olha para Mateus 24, você não vê base para colocar ele lá dentro, para entender que ele está relacionado. Caramba, eu vejo. Sabe por quê? Porque coloca fim imediatamente. Você olhar Mateus 24, não é fim. Quando você olha Mateus 24, não é fim. Porque ele fala, ele fez Mateus 24 também, ele cita dilúvio. É. Logo depois do dilúvio, ele fala: você será deixado, você será levado, assim como um dilúvio. Porque é evento que surpreenderá. Porque é um evento que surpreende. Ele fala também da parábola do servo, que fala que ele deixou, ele espantou. E não se preparou para a vinda dele e tal. Esse texto também não está se referindo à vida do servo, a parábola do servo. Ele fala ainda aí: castigá-lo-á, lançando-lhe as portas como um corpo. Da minha vez achou e não jeito. Porque ele também usa. Eu não posso. Será que eu não posso dizer que ele está falando da sua vinda corpórea para fazer esse juízo? Não necessariamente. Porque ele usa essa parábola. Ele usa esse. Porque a gente só pensa nesse aspecto escatológico do fim total, né? E de que muitas vezes ele usa a mesma linguagem, o mesmo termo, para se referir a outra coisa. Quando você pega essa expressão, ele usou essa expressão aí do servo, da parábola do servo, várias vezes. É interessante porque é bem interessante. É bem interessante porque ele vai citar Noé, né? Ele vai citar o tempo de Noé. Que todo mundo E casava, e por que isso tem a ver necessariamente com a volta de Jesus, né? Só porque ele está citando Noé. Porque os tempos da volta de Jesus eram parecidos com os de Noé. E o juízo sobre Jerusalém não seria?
Mas que também, como assim como Noé é a fonte própria de tempo, É. sobre a terra ali, esse cara também não estaria, mesmo sendo mesmo que ele teria já acontecido naquela época, não estaria O fim total, né? Ô, pastor, sim. Se eu poderia dizer isso, se não houvesse nenhuma profecia em relação a Jerusalém. É isso que a gente está esquecendo. É como se não houvesse, Jesus não tivesse proferido nenhuma profecia de juízo sobre Jerusalém. E ele proferiu. É tão interessante que quando João Batista começa seu ministério, você sabe qual era a ênfase de João Batista? Que vai preceder alguém. Você sabe por que João Batista perguntou se Jesus viria sozinho e se tinha outro para vir no lugar dele? É tu mesmo ou tem outro para vir? Lembra que João mandou perguntar? Tem outro? É tu mesmo ou tem outro para vir? Você acha que João tinha dúvida em relação a Jesus como Messias? Não. Qual era a dúvida de João? João entendia que o Messias tinha duas missões importantes. Não. Sabe onde está essa profecia? No fim do Antigo Testamento. Ele iria marcar o tempo, né? Em Malaquias, no final de Malaquias, abre aí. Final de Malaquias, o Messias vem fazer duas coisas. Em Jerusalém, em Israel, ele vem trazer salvação e juízo. Primeiro ele traz salvação. Por isso que quando Jesus diz, eu não vim trazer juízo, eu vim trazer salvação. Aí a gente logo diz, é porque ele está falando que ele só traz juízo na volta dele. Não. Primeiro ele traz salvação, imediatamente ele traz juízo. Lá em Malaquias, João diz, ele vai vir, vai batizar com espírito e com fogo, porque ele pegará o trigo e juntará no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo. Aí ele vê Jesus fazendo milagres, sinais e prodígios. Ele diz, é tu que vai trazer a salvação, e quem vai trazer juízo? Quem é? Ele também. Tem alguém para vir para trazer o juízo? Tem algum anjo, tem algum mensageiro específico para trazer o juízo? Porque a vinda do Messias ela se dará com dois grandes eventos. Deus vai trazer salvação sobre o seu povo, mas também juízo. E João entendia isso, João Batista, e ele pregava exatamente isso: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Quem não crê em Jesus vai ver o juízo imediato do Senhor para aquela nação, para aquele povo específico, para Israel especificamente. Aí o entendimento por isso que os discípulos, quando Jesus começou a falar sobre a destruição de Jerusalém, aí ele olhou e disse assim, os discípulos disseram assim, vê que templo lindo, vê que coisa maravilhosa. Ele disse, você não sabe não, quando o Filho do Homem vier, nada disso vai ficar de pé, não ficará pedra sobre pedra que não seja destruída. Quando Jesus Cristo se preparava para ascender aos céus, qual foi a primeira coisa que os discípulos perguntaram? Quem lembra? Senhor, quando se dará estas coisas que tu disse a respeito do reino? Já estava acontecendo. Aí Jesus fala dos sinais, tanto ele fala da vigilância, viu? Como ele fala dos sinais, que quem entendeu vai perceber os sinais. Aí em Mateus 24 vem os sinais: guerra, rumores de guerra, terremoto. Eu vos pergunto, como é que você associa terremoto, guerras e rumores de guerra só a volta futura de Cristo final? Quando você olha para a história da humanidade, quantas guerras nós já tivemos? Quantos terremotos já tivemos? Qual é o específico? Qual é aquele que diz, não, esse é da volta de Cristo? Então, esse aí tivemos já depois
já tivemos na nossa era 2 grandes guerras mundiais. No período de Cristo, o mundo estava ainda praticamente em guerra, o Império Romano dominando ainda o mundo. Depois o Império Romano, a decadência do Império Romano, não tem guerra nenhuma aí, né? Então, quando é que você diz assim, essa guerra e esse rumor de guerra é o sinal da volta de Cristo? Quando? Que agora estão dizendo que Jesus está perto de voltar porque está tendo guerra, rumor de guerra e terremoto. Guerra e terremoto? Por que Jesus fez associação com isso? Por que ele colocou esses sinais da natureza associados a isso? Porque os seus ouvintes iam compreender aqueles sinais associados ao tipo de juízo que ele estava falando. Ele estava falando exatamente do movimento dos romanos, que até então estavam em paz com os judeus, o movimento que os romanos fariam ao redor deles, na direção deles. Quando vocês ouvirem falar de guerras, porque antes de Jerusalém ser destruída, ela foi sitiada, ela foi cercada, que era a estratégia de guerra dos romanos: cercar o inimigo e matar o inimigo com escassez, impedir o fornecimento e ter vários, até ele enfraquecer e não aguentar. Ele está falando exatamente, faz sentido exatamente de que eles vão entender esses movimentos, né, relacionados a isso, porque inclusive o próprio, aí assim, mas terremotos da natureza, no dia da morte de Cristo houve um grande terremoto. Foi a ressurreição ou foi a morte? Eu não lembro. Foi a morte ou foi a ressurreição? Foi na morte, né? Isso. Mas é o que tem o terremoto e a ressurreição. É na morte. Não é na morte, né? A ressurreição. E na ressurreição tem uma alta pedra. Isso. Todos esses sinais em Israel, em Jerusalém, estão associados à visitação de juízo do Senhor. Ele está preparando exatamente para isso. Porque não faz sentido tomar isso de uma maneira geral. Se você olha a própria... Não faz sentido isso ser um sinal de dizer assim, vocês vão entender os sinais se vocês compreenderem o que eu estou falando. Tá? Então assim, é uma geração, a geração que está ouvindo, ele diz assim, é a geração que está sendo preparada para ver esses sinais. Então, por isso que eu vejo que é muito forte essa linha de argumentação. Então, eu entendo, porque quando a gente pega os elementos gerais, parece fazer sentido por dois lados, né? Entende? Mas, se a gente for mais a fundo e entender, é porque vocês ainda não entenderam, não incorporaram como eu incorporei, entendi, já estudei, aprofundei sobre a importância que tem a profecia de destruição de Jerusalém e a linguagem que é usada, associada a ela para a obra da redenção. E no próprio texto de Mateus 24 começa falando sobre a destruição do templo, que não fica pedra sobre pedra. Ali marca a perseguição que acontece logo em seguida. Isso. E depois, lá no capítulo 25, é como se as pessoas que vivessem naquele tempo, vivessem toda essa perseguição, morrem, né, naquele período. E aí, então, vem a vinda do Filho do Homem, já na segunda vinda. Isso, é isso. A ideia é essa. Então, assim, pelo menos na linha que eu adoto, eu entendo as dificuldades, mas eu queria passar da parte de arrebatamento para a gente poder chegar no texto. Mas vem sim, Daniel pediu a palavra ali. O senhor acredita que Mateus 25 também fala sobre essa? Eu já entendo que Mateus 25 tem muitos elementos fortes da vinda mesmo corpórea e futurista de Cristo. Mas Mateus 25 e 24 não são no mesmo sermão? Se o Mateus 24 e 25 é o mesmo sermão, acredito que não, acho que são não sei se há continuidade em si, acho que não. É bom dar uma olhada, não tenho certeza. É bom dar uma olhadinha direitinho, que eu não sei esse intervalo, né? Na verdade, começa com o sermão profético, o princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, seria a perseguição a Israel, né? A parábola da figueira, a
A parábola do bom servo e do mal e a parábola das 10 virgens. Da vigilância. O 25 começa com o quê, Ricardo? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e depois o grande julgamento. Isso. Porque o 26 ele começa falando do tempo de Jesus acabado, esse ensinamento. Tudo indica que é um bloco, né? É um bloco de instruções. É essa ideia, que o que é dito em Mateus 24, todo, inclusive a própria parábola das 10 virgens, né? Ela está de alguma forma relacionada ao juízo de Jerusalém. Então, assim, falando do verdadeiro servo. Isso. Que aqui tem o espírito que aqui não tem, né? Quem são os nécios aí na cabeça de Cristo imediatamente? São judeus que não creem nele. Não faz sentido, né? Então, assim, que eu confesso que eu não sei a delimitação específica de onde dentro da ideia preterista começa especificamente a compreensão de que isso esteja se referindo ao retorno físico, corpóreo de Cristo. Mas entendo, é um sermão escatológico em um bloco. Mas esse não é o ponto meu. O ponto agora específico, eu ainda vou trabalhar sobre isso. Só para pensar aqui, ele fala que ai das que estão grávidas. Qual é a dificuldade da grávida com o barrigão está correndo em perseguição? Né? Ai das grávidas. Isso. Porque a ideia é exatamente isso, né? Porque será um juízo implacável, que é a ideia de que até para fugir será difícil fugir. Então não faz muito sentido ser a volta de Cristo e arrebatamento, né? Puf, arrebatou, acabou. Ai dos que estiverem fora, não volte para pegar. Não volte. Não, senão você vai ser pego e multa. Quem estiver lá no monte, não volte não. Então isso são orientações que está relacionado a um tipo de invasão, um tipo de tomada, um tipo de investida que será abrupta e imediata. Daí a ideia de que eles serão como nos dias de Noé. Então, vamos pensar aqui, né? Os dias de Noé. Houve o aviso de que haveria o juízo do dilúvio? Não houve. Eles estavam preparados? Não quisessem. A ideia é essa, que eu não posso, eu vou dizer assim, não, isso está relacionado à volta de Cristo, porque as pessoas não estarão preparadas. Mas em relação a Jerusalém foi a mesma coisa. Jesus acabara de dizer que haveria juízo, inclusive quando ele falou para os fariseus, ele disse assim, isso aqui vai ser destruído. Inclusive uma das acusações feitas a Jesus Cristo é que ele falou isso, que haveria uma destruição do templo, que era uma forma de acusá-lo de desprezo a símbolos santos. E até me parece que é esse termo que leva a Jesus a chorar. Quando ele olha lá, né, para Jerusalém. Na sua consciência, ele já percebe o que ia acontecer. De juízo. A intensidade que ia acontecer de juízo. Ó tu que matas os profetas, né? Os enviados. Ele era o último profeta que seria morto naquele lugar. Aquilo acabaria. Jesus é o último profeta morto ali naquele lugar. Acabou. O juízo virá sobre aquele lugar de uma maneira terrível. Então, assim, isso vai sendo construído ao longo da história de Israel. Você pega Malaquias, porque a gente não leu Malaquias, né? Alguém abriu aí o texto de Malaquias? É capítulo quanto, Malaquias? Capítulo 3, ele fala. Olha isso, no início ele começa a falar sobre promessa de salvação, olha aí. Aí no final do capítulo 3, ele fala. Eu acho que é 2 e o 3, emendando o 2 e o 3, Pepito Leão, que ele vai falar que Deus tanto vai trazer salvação e vai trazer juízo. E naquele dia, é bem interessante isso, ele fará a distinção entre quem serve a Deus e quem não serve. Que aí ele está falando exatamente para os judeus, para os israelitas. Ele vai dizer assim: no dia da visitação do Senhor, ele vai trazer salvação para os que creem, para os que esperam nele, para os que confiam nele, mas ele também vai trazer juízo. É que o 3 ele começa: eles que lutam o mensageiro que preparar o caminho, de repente virá o seu tempo. Preste atenção nisso aí. Essa palavra João entendia, Jesus usou para dizer que se aplicava a João Batista, que ele era o pré-anunciador disso aí, de Malaquias.
Olha aí. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparar o caminho diante de mim, de repente virá seu tempo o Senhor, a quem pode buscar, o anjo da aliança, a quem pode desejar. Jesus. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem pode suportar o dia da sua vida? Quem subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo florífero, apontado por lavadeira. Está aí? Pá, pá, pá. Aí diz assim, verso 5, enxergar-me-ei a voz para juízo. Verso 5, enxergar-me-ei a voz para juízo. Veja que veio como salvação, como um anjo. Ele fala que... Aí verso 5 ele diz assim, enxergar-me-ei a voz para juízo. Serei testemunha veloz. Aí vem contra os feiticeiros, os adultos, contra os que julgam falsamente, contra os que defraudam o salário. E o capítulo 4 todinho ele dizendo que vai trazer juízo para os soberbos, vai trazer o exército, vai queimar a árvore e deixar só o toco. Porque tem uma parte aqui que eu queria deixar claro, a parte de promessa de salvação, que são duas coisas. No final do 2, que ele está falando da deslealdade de uma parte do povo, e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre não fez o Senhor mesmo, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Não é isso aqui. Pastor Daniel, existiam dois profetas, os filhos de Eli, por exemplo, que eles eram acusados de roubar as ofertas. Eles pegavam os garfos dentro das panelas e pegavam as partes mais bonitas, né, que seriam oferecidas ao Senhor. É o 3,16, a partir do 16 do 3. Logo em seguida eles fazem uma abominação, que eles levam a arca para o campo de batalha, e ali eles são mortos. Sim. Logo em seguida ele cai de cima da muralha e morre, né? Mas havia ali um sentido de que a coisa não era para um longo tempo, era imediata. Eles faziam o erro e se cumpria ali. Claro. Quando Cristo chega, é o momento de acontecer. Isso. É interessante, Malaquias vai ser provavelmente o último profeta. Ele termina exatamente fazendo uma denúncia da profanação do culto, da aliança, das coisas de Deus. Aí ele faz uma promessa de salvação e uma promessa de juízo. Termina exatamente assim. Aí há um intervalo que a gente chama período intertestamentário, onde há um silêncio profético. Morre os profetas, fica um período de silêncio profético. Deus não envia nenhum profeta. É o período dos Macabeus, aquele período que surgem os livros chamados apócrifos, aqueles que a Igreja Católica inseriu na sua, que são livros que registram esse momento em que havia um silêncio divino, tá? Aí esse silêncio é irrompido, esse silêncio é finalizado com a chegada de João Batista, prometido aqui por... Isso, porque não há revelação, não há profecia, não há profeta. 400 anos de silêncio profético, não há profeta. Aí surge o próprio João Batista, que Jesus disse que ele é maior do que todos os outros, porque ele é o único que profetiza com a presença real do Messias. Ele está perto do fim de todo o processo revelacional. Ele está perto do fim da revelação final de tudo que foi dito. Cristo, o maior de todos. Isso, mas a sua mensagem tinha dois elementos importantes, e a linguagem dele tem tudo a ver com Malaquias. Por isso, se você pegar o capítulo 4, ele cita um termo de Malaquias: jogar palha na fornalha do fogo. E ele usa exatamente essa expressão de Malaquias. Aí veja aí, no versículo 16: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, porque Deus estava fazendo uma série de denúncia de juízo, falavam uns aos outros, mas os que temiam, os que ainda tinham temor de Deus no coração, diziam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos,
poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Do que é que ele está falando aqui? Ele está falando exatamente desse dia preparado para visitar o seu povo, onde ele vai trazer juízo, mas ele vai trazer primeiro salvação para os que temem, por meio do seu mensageiro, por meio do seu enviado, por meio do seu Messias, que será preparado pelo mensageiro do anjo da aliança, que é Cristo, que é a figura de Cristo, um símbolo de Cristo. Ele vem trazer isso. E aí quando você chega a Mateus, começa exatamente, o Novo Testamento começa exatamente mostrando João Batista preparando os caminhos do Senhor, dizendo: o reino está próximo, o Senhor da aliança está por vir, arrependei-vos e crede, porque aquele que vem após mim vai batizá-los com Espírito e com fogo. Então, Gustavo, digo com toda tranquilidade, salvação e juízo era para aquela geração imediatamente. Eles não só viriam a salvação, eles também viriam o juízo do Senhor para aquela nação. E Jesus, eu entendo que o que Jesus diz ali está muito relacionado a isso, a esta promessa de que os que rejeitam a Ele vão contemplar o juízo do Senhor imediatamente. Isso não vai ser postergado, não vai ser aguardado para o dia do juízo final. Isso aconteceria naqueles dias. Então, assim, isso tudo para falar do arrebatamento, que ele só está dizendo que os crentes vão ser arrebatados para estar com o Senhor, para começar o julgamento. Sim? Quando o texto fala no capítulo 4, verso 5, e eis que enviarei o profeta Elias, Elias no Novo Testamento é João Batista. E o próprio Jesus disse isso, né? Que ele era o Elias prometido. Quem foram ver no deserto? Quem é ele? É o Elias de quem o profeta falou. Jesus está citando exatamente a profecia que se referia ao mensageiro que viria nas características, não é reencarnação de Elias, mas é um profeta que tem características do profeta Elias, de anunciar a vinda do Senhor, de anunciar a visitação do Senhor. Aonde é que ele disse aí? A palha vai ser para fogo e Onde é que ele disse aí? está em Mateus capítulo 12. Isso. Então, realmente a gente é elevado, às vezes, a fazer o tipo de consideração. A gente vai logo e diz: não tem juízo nenhum antes de Jesus voltar. Não é assim. Havia um juízo destinado ao povo de Israel pela rejeição ao seu Senhor, pelo acúmulo da sua rebeldia ao longo da sua história para com o seu Senhor, e isso estava sendo profetizado gradativamente, e Cristo diz que ele traria isso. Porém, são dois momentos que estão correlacionados. Primeiro ele diz: eu vim trazer salvação, eu vim salvar, mas vocês vão me ver voltando para trazer juízo. Eles vão me contemplar voltando para trazer o juízo dos que me rejeitam. E aí eu não entendo que ele está falando do futuro, mas do presente daquelas pessoas, daquele período que ele viria por meio. E aí quando você olha o que aconteceu, você olha a destruição de Jerusalém, você olha a investida dos romanos, faz muito sentido o que Jesus está dizendo. Bom, o ponto é que vai haver o arrebatamento da igreja, e não vemos base para dizer que é secreto e parcial. A igreja completa, os crentes ressuscitados, glorificados, os vivos transformados, imediatamente tomados, colocados do lado de Jesus e descem com Cristo para participarem do juízo final. E aí diz o texto: serão com Cristo nas nuvens, serão postos à sua destra e ali abertamente conhecidos e justificados. Vejam aí Mateus 25, aí uma referência a Mateus 25, versículos 41, 42 e 46, vamos ver se tem alguma referência a isso.
Mateus 7, 21 a 23. Perdão, meus irmãos, eu estou citando o texto errado aqui. É Mateus 25, 33 e Mateus 10, 32. Fala que o arrebatamento não vai ser em secreto. Ou seja, tudo se saberá também dos mortos. Também. Você imagina, Gustavo, os mortos antes de serem ressuscitados, antes de serem arrebatados, vão todos ressuscitar. Todos ressuscitando, saindo de tudo quanto é lugar. Você acha que vai ficar alguém sem ver isso? Todos ressuscitando e com os corpos glorificados e aguardando para os crentes vivos serem transformados imediatamente. E isso acontecendo, Jesus toma todos eles. Então a ideia de não ser secreto é que não vai ficar sem saber, não tem como ser algo escondido, porque a ideia de ser secreto é a ideia arminiana, dispensacionalista, de que é um arrebatamento, mas ninguém sabe o que aconteceu. Os crentes sumiram e ninguém sabe o que aconteceu por um bom tempo. Inclusive, naquele livro Deixados para Trás, esqueci o nome dele agora. Inclusive virou filme, né? Deixados para Trás. Esse filme passou na igreja presbiteriana, É baseado nessa interpretação, nessa linha aí. Nicolas Cage, tem também. No Deixados para Trás, aí ele diz o seguinte, que ali é uma versão clássica do dispensacionalismo, né? Aí ele vai dizer assim, aí dá a ideia de que o arrebatamento é secreto, porque os crentes somem e ninguém sabe o que aconteceu com eles. E uma das versões que o anticristo vai dar é que eles foram abduzidos por extraterrestres. Alguns vão acreditar que foi abdução. É verdade, tem gente que fala que foi para outra dimensão. Já foi abduzido. Porque ninguém sabe dizer o que foi. Eles sumiram. Então, nós não cremos nisso, porque o arrebatamento dos crentes está aí dito por Paulo, que ocorre imediatamente após a ressurreição dos crentes, transformação dos vivos. Não tem como isso ficar escondido. E assim que eles são arrebatados, Cristo desce com eles. Então não tem intervalos, não há intervalos de tempo. São eventos concomitantes que imediatamente levam a Cristo baixar. A ideia, ele fica entre as nuvens, realiza a ressurreição, realiza a transformação, o arrebatamento e desce para imediatamente implantar, porque ele já desce com os crentes do seu lado direito e os ímpios já são conduzidos pelos anjos a tomarem o lado esquerdo. Aí a pergunta, pastor, isso vai dar na terra mesmo ou no céu? Ou num plano mais alto? Não sei, que é possível que também os ímpios sejam elevados a um plano em que isso possa ser possível acontecer, né? Mas eu vou fazer uma pergunta. Sim. A Nova Jerusalém, quando Cristo desce, a Nova Jerusalém. Lá de Mateus, de Apocalipse 21, né? O entendimento é que a Nova Jerusalém é uma linguagem, uma figura para representar a igreja e sua relação final com o Senhor, né? A Nova Jerusalém são os crentes. É a comunhão final dos crentes com o Senhor. Porque a linguagem de João, porque o único texto que fala sobre Nova Jerusalém é o de Mateus, de Apocalipse 21, quando João, é bem interessante, né? Que lá João diz assim, que ele viu descendo do céu a Nova Jerusalém. Eu já li o livro, diz que ela estava Agora presta atenção na continuação. Ataviada como noiva para o seu noivo. Imediatamente ele chama esta cidade de uma pessoa. Eu vi a Nova Jerusalém. Vê se eu estou forçando aí. Olha aí, Apocalipse 21. Ele chama Jerusalém também de noiva, porque na realidade o que João está descrevendo é a condição final dos eleitos. Qual é o projeto de Deus finalmente? Ter uma...
é mostrar que no final, essa comunhão final com o Senhor é exatamente isso que ele pretendia em todo o seu processo, toda a sua promessa, toda a sua promessa de salvação, de redenção, de um povo especial, um povo redimido, uma humanidade redimida, capacitada a uma comunhão plena com o Senhor, vivendo em perfeição com Ele e com toda a sua criação. Há uma fusão de céu e terra, há uma comunhão de Deus com o homem. A comunhão vai ser em unidade ou individual? Individual e em unidade. Observe que Existe ainda a particularidade, existe a sua individualidade, mas sua individualidade está ligada a uma unidade, ou seja, você é corpo de Cristo, você é noiva de Cristo, você é igreja de Cristo, você é povo de Cristo, nação. observe que nós somos igreja de Cristo, mas estamos espalhados pela face da terra. Exato. Se você ver Mateus 24, verso 29, vai ver logo em seguida a tribulação naqueles dias, o sol se escurecerá e a lua se dará a sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Tudo isso aí se refere a reino. Toda vez que fala em estrela do céu, Posteridade, poderes, autoridades. reinos, autoridades que caem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é o sinal da igreja de Cristo. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Ainda é marca da igreja de Cristo. Não é a vinda ainda real. Contemplando o povo, o Senhor, o povo do Senhor, a glória dele através da sua igreja. E ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e outra extremidade da terra. Ainda a igreja de Cristo sendo reunida, ouvindo o Evangelho. Exatamente, ela sendo congregada. E é interessante, viu, por que João diz que é a Jerusalém que ele está vendo a nova? Porque qual era o propósito de Jerusalém para Israel? O que é Jerusalém? Ser o centro do ajuntamento. Lá em Jerusalém, Todos os anos todos os sábados eles se reuniam saindo dos seus lugares. E onde é que Jerusalém está? Em um lugar alto. O templo estava no lugar mais alto da cidade. Monte Sião. Eles subiam, eles tinham que subir todos para se reunir em Jerusalém. As festas tinham que ser todas em um só lugar, para mostrar o quê? Que ali era o símbolo do ajuntamento do povo de Deus. Lá estavam os símbolos desse ajuntamento: a Arca da Aliança, o templo, todos os símbolos das promessas de que Deus reuniria o seu povo, formando um povo só, produzindo. Aí calma, aí tudo aquilo aponta para realmente o que Jesus é. Jesus é aquele que une todos para formar o povo perfeito, a unidade, o corpo perfeito do povo que tem comunhão plena com o Senhor. Por isso que quando João disse: eu vi a nova Jerusalém ataviada como noiva, então ele vai dizer assim: este povo, este lugar de ajuntamento, este povo reunido junto é a igreja. E toda vez que a igreja ouve a pregação do Senhor, ele está ouvindo a voz de Cristo, que é o símbolo de Cristo. Por isso que a gente diz que o culto, o ajuntamento dos crentes, é um vislumbre, é um pouco do céu, da eternidade. É o Senhor chamando, congregando de todas as partes, espiritualmente, todos, preparando-os para o ajuntamento final e total. Então, Nova Jerusalém aí não é uma cidade específica, mas é a unidade do corpo de Cristo, do povo. E como eles estarão unidos agora plenamente com Cristo, entre eles e com tudo que pertence ao Senhor. Então haverá uma harmonia de comunhão com o Senhor, uma harmonia de comunhão entre eles e uma harmonia de comunhão com a criação. Novo céu e nova terra, uma fusão de céu e terra, em que a perfeição plena, comunhão plena de relação humana com o divino, de relação humana com a natureza. Você volta para Gênesis e diz: ó, isso aí. Pastor, a gente sempre vê dessa forma mesmo. Agora, por que logo em seguida dessa descrição tem medição, tem tudo. medição, ele vai tratando aqui tem porta, aqui tem coluna e muralhas? É bem interessante, né? Porque quando Deus mandou fazer o templo, ele deu medidas. deu até os materiais, deu quem ia fazer o... Ele está pegando isso aí, dizendo: o construtor desse lugar
disso aí é Deus. Mas o mais interessante é que ele vai pegar e dizer que essas colunas são 12. Que essa base são 12. As medidas, aí vai botando aquelas mesmas medidas, mas está dizendo que isso se fundamenta tudo na sua palavra. Porque ele está se referindo às 12 tribos, ele está sendo os 12 apóstolos, ele está vendo toda a base que tinha a ver com exatamente a promessa, a aliança confirmada na palavra, de que isso se confirmar, de que essa construção, que aí é interessante que Pedro e os escritores hebreus vão dizer que a construção final de Deus, ela não é material, ela é espiritual. Abraão aguardava uma cidade espiritual, aguardava uma construção, uma casa espiritual, uma construção espiritual, de que a ideia de que tudo aquilo que Deus construiu fisicamente era símbolo dessa comunhão espiritual final e de suas consequências e de seu resultado. Tudo aponta também para o tipo material. Você vai ver em Coríntios que aqueles que são colocados para a perdição eterna são feitos de palha, de material ruim. Isso. E aqueles que são salvos são feitos de material bom, ouro, pedras Isso. preciosas. Deus mandou preparar com o melhor material, com os melhores profissionais e seguindo as medidas que Ele deu. Isso indica exatamente a beleza, a diversidade, a complexidade, a perfeição, a grandeza e o poder de Deus como construtor de tudo. Deus gosta dessas constantes, né? Ele não é criador? Olha para a criação, olha para essa questão da complexidade de coisas que Deus criou, de elementos. Então isso aponta para a perfeição, a diversidade, a complexidade, a grandeza, a beleza, a inteligência, né? A beleza das coisas de Deus. Então a igreja, agora veja, viu, Gustavo, agora a aplicação. A igreja, o que ela vai ser finalmente, vai ser apresentada como a obra-prima de Deus. É o resultado final de todo o seu projeto de criação. Este é o ponto. Medida, material, tudo isso é para mostrar perfeição, grandeza, riqueza e glória. Então, para mostrar, porque o tempo, quando você olha para aquelas medidas, por que Deus teve aquela preocupação naquelas medidas, daquelas coisas? Tinha que ser para mostrar que Ele é o construtor e sua construção é perfeita e se baseia em sua palavra, em sua ordem. Este é o ponto. Mas, tratando-se do projeto de redenção final, seu efeito final é a igreja, é tanto que diz que a natureza espera a conclusão da redenção do povo de Deus, para que ela seja redimida de seu cativeiro, para servir a condição final dos crentes, um novo céu e uma nova terra, servindo a condição final desta obra-prima do Senhor, um povo redimido, justo, pleno, perfeito. Agora, por que é obra-prima? Porque a igreja vai refletir perfeitamente a imagem e a semelhança do seu Criador, na pessoa do Filho. Agora pensando, há uma fusão de céu e terra, não há diferença entre céu e terra, a perfeição, glória, justiça. Hoje a terra é um lugar imperfeito, o céu é lugar da perfeição. Mais do que o Éden, porque o Éden é um lugar específico, né? Toda a terra, o que a terra será finalmente, uma terra plena de harmonia, de paz, de justiça, de perfeição. É tão acertado esse ponto de vista que não haverá uma grande perseguição nos últimos dias, que quando Cristo fala sobre o dia que ninguém sabe, se não há um evento específico e diz assim, isso aqui está indicando, ó. Você também vai ser pego de surpresa. Todos serão pegos de surpresa. Então, meus irmãos me perdoem que a gente divagou aí no assunto, né? Acabou. Mas, porque esse assunto escatológico, ele realmente precisa da gente ficar de vez em quando tratando mais alguns. Sim. A gente precisa tomar cuidado, só para não querer dimensionar a ação de Deus. Aí a gente fica aí, não, porque vai ressuscitar um filho, vai na frente, a gente vai ver a coisa. Mas Paulo, Coríntios, 15, 52. Não abrir e fechar com o
É rápido, mas não é invisível. Esse aqui é o ponto. É rápido, mas não é invisível. Para que a gente às vezes fica pensando na nossa geometria, né? Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Por que eu digo que não é secreto? Porque pela orientação de Paulo, a ressurreição imediatamente leva ao arrebatamento. O arrebatamento imediatamente leva ao juízo. Ponto. Isso aí está claro na fala de Paulo. Não há esses intervalos. Vai ficar esperando um tempo, aí sim, aí eu entendo que aí seria secreto. Mas não, seremos os vivos, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós vivos seremos transformados. E então seremos arrebatados e estaremos com o Senhor nas nuvens. Aí o texto diz que o Senhor então volta, aí vai haver o tribunal, que há um tribunal, imediatamente acontece o julgamento final. E os crentes serão colocados à direita, já descem à direita do Senhor. Então isso aí eu posso dizer afirmadamente que isso não tem espaço para as pessoas não saberem o que aconteceu. Todo mundo está vendo e o evento já pôs fim, acabou. Você estava lavando, acabou, a vida da humanidade acabou agora. O Senhor chamando para julgamento, acabou, está vendo tudo. Acabou, a história da humanidade acaba aí. Acabou. Ressuscitou os mortos, transformou os vivos, arrebatou todos, Cristo desceu, acabou. Não tem tempo para mais nada. Todos são chamados para estar diante do Senhor e só acaba com a sentença final do Senhor. Os ímpios sendo lançados no inferno e os crentes gozando de um novo céu e de uma nova terra. Então não posso dizer, não é nem conjectura, eu não posso dizer que há intervalo, que há espaço, que há obscuridade aí, que tem intervalos. Não tem. É isso que Paulo está dizendo, o texto está claramente. Outra narrativa não tem base bíblica, porque é isso que Paulo está dizendo. Os eventos acontecem nesta ordem. Acabou. Entende? Agora, antes disso, antes da ressurreição dos mortos, que tipo de evento está relacionado à volta de Cristo? Que é isso que o Ricardo está dizendo. É muito difícil a gente saber, porque o evento que chama a atenção da gente e imediatamente coloca fim em tudo é a ressurreição. Sim. Só para encerrar. Vai, sim, meu irmão, encerre. O senhor falou sobre o templo, que todo mundo ia lá para fazer os rituais. Como é que cabia tanta gente do país todo num lugar só? Não cabia. Era culto o dia todo. Vocês estão reclamando aí de culto de 2 horas? Lá em Jerusalém era o dia todo abertinho, tá? O templo lá. Isso. Entrando, saindo. Aí tinha uma escala de sacerdotes, né? Tinha escala. E inclusive tinha levita que ficava só na porta fazendo a filinha, organizando. Tinha os porteiros, né? Você vê lá na tribo, tinha os porteiros, tinha os que levavam os bichos para sacrificar, tinha os que limpavam o chão, tá? Levita limpava o chão, os que limpavam, porque o sangue não escorria tudo ali, limpava o chão. Com aquele monte de animal cagando. Imagine, você ia, e outra coisa, você ia lá pro templo, levava o seu animal, você não tem negócio assim, vou chegar lá e vou logo fazer. Não, às vezes tinha que esperar. É tipo a expofeira. Esperar a fila, esperar a sua hora, ficar ali em espírito de oração, contemplando o templo, o lugar, as coisas, meditando sobre a grandeza de Deus, sobre o que aquilo tudo significava. Por isso que haviam cânticos de degraus, porque haviam também os cânticos dos salmos preparava também o povo desde que saía de casa. Davi disse, a gente saía já cantando. Muitos salmos foram compostos para a preparação e para a caminhada, que indicava exatamente, que apontava exatamente para essa nossa chegada na glória final, na redenção final. O que acontecia com o povo de Israel indo para Jerusalém também é um símbolo do que acontece conosco na nossa caminhada. Agora pensa o seguinte, as pessoas demoravam muitas vezes 1 ano para se verem. Naquela fila as pessoas se reuniam e conversavam por 1 ano de coisas que estavam acontecendo. É a gente, hein, Júnior? Você imagina o dia da expiação, o dia da Páscoa. Rapaz, era gente demais, imagina os judeus. Agora, as festas duravam, Júnior, 7 dias. Por isso que elas duravam 7 dias. Olha a inteligência de Deus, olha a sabedoria da lei do Senhor. As festas duravam geralmente 7 dias. Quando os judeus passaram a juntar pães asmos, Páscoa e Pentecostes, né? Aí Páscoa já estava durando 15 dias, porque começava com pães asmos, né?
terminava com a Páscoa. Então 7 mais 7, já ia 15 dias. Logo depois vinha Pentecostes. Então alguns já ficavam por ali mesmo. Estas festas é que reunia todo mundo. Os sábados nem todos iam. É por isso que quando os pais de Jesus Daí as sinagogas também importância. foram procurar o hotel, não tinha, porque a cidade estava lotada, né? Isso. Então o que acontecia? Nos sábados, exato. Não, isso aí não, aí foi por recenseamento. Não, aí é o censo, aí eu já. Levavam suas barracas e assim hospedavam ao redor. Daí é interessante que existia uma festa específica para o povo lembrar da época que estava no deserto, que era a festa dos tabernáculos, não é isso? A festa dos tabernáculos, que eles tinham que fazer cabanas, que tinham que ficar o período da festa toda em tendas, para lembrar de quando eles estavam. Onde é que é escrito isso? Levítico, Êxodo, Antigo Testamento que está lá. Êxodo, Deuteronômio, Levítico, está por lá. A festa Neemias, a festa das tendas, a festa dos tabernáculos. Então na festa dos tabernáculos eles tinham que montar cabanas. Daí muitos judeus tinham o ofício de fazer tendas. Paulo herdou dos pais do pai, uma profissão que ele herdou do pai dele, de fazer tendas, né? Cabanas rápidas, fáceis de montar e desmontar. Uma das festas era para lembrar que eles eram andarilhos, que eles eram transeuntes, que é o que realmente eles são na terra, para eles não esquecerem que eles estão passando por as festas eram muito importantes para ensinar esses valores que hoje estão claros e explícitos nas escrituras. A Bíblia diz que agora na linguagem cristã a gente diz que nós somos o quê? Peregrinos, exatamente, peregrinos. Então, que John Bunyan muito bem representou em seu livro, né? O Peregrino, mostrando que essa é a nossa condição. Então, as festas, as histórias de Israel trazem ensinos espirituais e reais para nós, do que realmente nós somos o Israel de Deus. Nós somos verdadeiramente aquilo que Deus pretendia ao separar um povo especial para si. Certo? Então, meus irmãos, hoje a gente fica aqui, a gente continua semana que vem, com a graça de Deus. Se Deus assim nos permitir, a gente conclui essa parte do que acontecerá com os crentes no dia do juízo. Que Deus nos